Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Aos Efésios, capítulo 2. Enquanto os irmãos encontram, eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de conhecer os irmãos da ADETAG Águas Claras. Muito obrigado ao pastor Nunes pelo privilégio. É uma satisfação conhecê-lo, pastor. Muito obrigado pela graça de Cristo na sua vida. O amor de Cristo reflete na sua face. Eu me sinto em casa aqui. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Luiz Jordan, da missionária Marísia. Muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe. Eu me chamo Harbet Júnior, né? Esse nome é muito chique, Harbet. E Júnior porque, obviamente, é o nome do meu pai. Alguns acham que é um nome de origem alemã, outros de origem norte-americana, mas a verdade é que é um nome de origem maranhense. Maranhense, por isso que é tão chique. Tem algum maranhense aqui? Dê glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Meu pai, assim como toda a minha família, é de Carolina, Maranhão, né? E todos nós temos esses nomes chiques. Meus primos chamam-se Henske Weiner, Harry Weiner, Eli Weiner, Helen Sara. Helen Sara é uma palavra só para os irmãos terem noção, né? Então, dadas as circunstâncias, eu sou grato a Deus pelo meu nome. É um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu me recordo, certa vez, de ver um pastor no Facebook pregando o evangelho, fazendo evangelismo de impacto, vestido como mendigo, indo a shows de rap, etc. E, se eu não me engano, é o pastor Leonardo, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida, acompanho o Senhor pelo Facebook, é um privilégio conhecê-lo aqui. Amém? Que Deus abençoe todo o corpo de obreiros aqui da ADETAG Águas Claras. A palavra de Deus, então, aos Efésios, capítulo 2. Em apenas 25 minutos, eu pretendo ser rápido aos irmãos, nós gostaríamos de falar um pouco da palavra de Deus. Diz assim aos Efésios, capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu gostaria de, antes de começar, mais uma vez, ressaltar a minha alegria de estar aqui com os irmãos. Eu fui criado no campo de Taguatinga, né? A minha família, os meus irmãos, logo pequenos, nós somos criados ali na congregação da QNC1, né? E eu e os meus irmãos servimos ao Senhor no grupo das crianças naquela congregação. E estar aqui no campo de Taguatinga é um privilégio. Eu lembro que a minha irmãzinha mais nova, Rebeca Carvalho, que hoje louva ao Senhor por todo o país, foi apresentada pelo pastor Flamarion, aqui no campo de Taguatinga. Então é realmente gratificante estar aqui com os irmãos, é um privilégio. Mas, enfim, vamos à palavra do Senhor. A carta aos Efésios, que nós acabamos de ler, trata-se de um dos maiores tratados do apóstolo Paulo. Nós sabemos que a carta aos Romanos talvez seja o maior tratado teológico que nós temos no Novo Testamento, ou talvez mesmo até na própria Bíblia Sagrada. Contudo, a carta aos Efésios também foi escrita com esse propósito, de ser um tratado doutrinário, a ser expandido por todas as igrejas da região da Ásia, principalmente a igreja de Éfeso. Igreja esta que nós acreditamos ser a primeira daquelas igrejas da Ásia descritas no livro de Apocalipse.
Lembra que nós temos as cartas às 7 igrejas no livro de Apocalipse? A primeira delas talvez seja a carta à igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, como os irmãos devem saber, era uma cidade cosmopolita, gigante, onde muitos afluíam para aquela cidade para se adorar uma deusa chamada Diana dos Efésios. A idolatria reinava naquele país. Ela comandava desde a política, a economia, a religião, a vida das pessoas girava em torno daquele centro idólatra. Mas um homem levantado por Deus, o apóstolo dos gentios, Paulo, foi levado à igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso. Isso nós vemos lá em Atos, no capítulo de número 18 e 19, onde Paulo encontra alguns cristãos. Por mais remoto que seja o lugar, ainda assim sempre há servos do Senhor resguardados. Em meio àquele local totalmente improvável, Paulo encontra alguns cristãos que conheciam a Cristo, o aceitaram, mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E ali Paulo impõe a mão sobre eles, eles falam em outras línguas, eles são cheios do Espírito Santo. E a principal característica de alguém cheio do Espírito Santo começa a se pôr em prática. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não é altivo. Quem é cheio do Espírito Santo não tira onda por ser um cristão especial, mas quem é cheio do Espírito Santo instantaneamente tem uma paixão desenfreada por missões. E neste contexto surge a igreja de Éfeso, a maior igreja missionária até então. Paulo reúne esses cristãos que foram batizados com o Espírito Santo e os reúne na casa de alguém chamado Tirano. Ali ele forma a escola de Tirano, onde por algum tempo ele prepara aqueles poucos discípulos. A palavra de Deus diz que eram cerca de 12. E esses 12 foram enviados para a província da Ásia Menor. E apenas esses 12 que foram bem instruídos, que foram discipulados, que foram batizados com o Espírito Santo, eles entenderam que um cristão cheio do Espírito, ele deve anunciar o Evangelho a toda a criatura. E aquelas pessoas cheias do Espírito Santo foram para a Ásia Menor. E acredita-se que através dele, as 7 igrejas da Ásia surgiram. Olha o que 12 pessoas cheias do Espírito Santo podem fazer. Com o poder do Espírito Santo, nós podemos ganhar o areal para Jesus. Nós podemos conquistar águas claras para Jesus. Nós podemos apressar, como o apóstolo Pedro diz, a vinda de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho através da capacitação, do poder do Espírito Santo de Deus. E o capítulo 2 que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele se inicia da seguinte forma: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, já começa fazendo um contraste entre a vida de um cristão salvo em Cristo Jesus e alguém que ainda não conheceu a Cristo. Quem não conhece a Cristo é considerado como sendo um morto em seus delitos e pecados. Logo, nós aprendemos através da palavra de Deus o modo pelo qual alguém passa a ser salvo em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, não por merecimento, mas por favor imerecido de Deus. Mas para que nós tenhamos acesso a essa graça salvífica, é necessário que nós abandonemos a nossa vida de pecado, que nós morramos e nasçamos de novo em Cristo Jesus. Para que os irmãos entendam, nós poderíamos pensar na seguinte ilustração. Pense comigo num brasileiro, lá do sul do Maranhão, que cansou do país, cansou da injustiça social, cansou de ficar endividado e resolveu virar norte-americano. Ele pegou o país mais chique que ele conhecia
E de uma hora para outra ele falou: olha, cansei de ser brasileiro. Quer saber? Eu quero ser dos Estados Unidos. E ele foi lá na embaixada, foi no departamento de imigração e disse o seguinte: ô seu embaixador, é o seguinte, agora eu quero ser americano. E o embaixador prontamente responde: ó senhor, tudo bem, aonde que o senhor nasceu? E ele responde: ora, eu nasci em Carolina. E aí ele pergunta novamente: Carolina do Sul ou do Norte? E aí ele responde: Carolina do Sul do Maranhão. Aí ele diz: não, assim não dá. Carolina do Sul do Maranhão não pode. Nós aqui nos Estados Unidos não aceitamos naturalização. Para se tornar americano, é necessário que você nasça nos Estados Unidos. E ele fala: ó senhor, dessa forma, como é que eu posso ser norte-americano? E ele responde: ah, tem uma alternativa. Basta você morrer e nascer de novo. Se você nascer nos Estados Unidos, aí sim você será americano. Simples. E o moço foi cabisbaixo, sabendo que nunca ele seria um norte-americano. Mas a palavra de Deus diz aos filipenses que a nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria é o céu de glória. Nós, antes de sermos cidadãos brasileiros, somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é aqui. E essa cidadania só pode ser adquirida através da sua morte e ressurreição em Cristo Jesus. Algo que para mim e para você é impossível, mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele morreu pelos nossos delitos e pecados. E quando nós olhamos para a cruz, reconhecemos o seu sacrifício salvífico, nós morremos também junto com ele, mas também com ele nós ressuscitamos com a cidadania celestial. Você e eu temos o privilégio de sermos cidadãos dos céus. Se somos cidadãos dos céus, salvos pela graça de Cristo Jesus, nós como cidadãos temos direitos, mas nós também temos deveres e obrigações. A palavra de Deus é muito clara. Pela graça, vocês foram, Romanos 3, justificados gratuitamente pela graça de Cristo Jesus. E agora sim vocês têm livre acesso ao Pai. Não por obras, para que vocês não se gloriem. Pela graça vocês foram salvos. Amém? Eu fui salvo. Agora que eu fui salvo, o primeiro passo é reconhecer essa graça de Deus. Nós muito bem entendemos, meus irmãos, que nada que nós façamos é capaz de nos dar a salvação. É por graça, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é por amor, é favor imerecido. Agora há um detalhe: esta graça de Deus não foi de graça. Há um pastor alemão, Bonhoeffer, que foi perseguido pelo nazismo, um missionário, que em seu livro Discipulado, ele faz um contraste entre a graça barata e a graça preciosa. A graça barata é aquela em que você sabe que você foi salvo pela graça e fica com seus braços cruzados, apenas sofrendo os benefícios de ser cristão. Você quer ser curado, você quer ter amigos, você quer se vestir bem, você quer ter o carro próprio, a casa própria, a cura, mas não quer servir a Deus e nem considerá-lo como Senhor das suas vidas. Ou como se não bastasse, você quer todos os benefícios do cristianismo, mas não quer fazer missões. Quem não valoriza a graça de Cristo a trata como uma graça barata. Mas aos Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo nos diz que nós somos comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós somos comprados não por uma graça barata. Nós não merecíamos, mas esse sacrifício foi valioso, meus irmãos. E porque essa graça é preciosa, eu devo valorizá-la. E como eu valorizo essa graça? Servindo a Jesus com toda a minha alma e com todo o meu coração. Como eu sirvo a Jesus? Simples. Faça missões.
A graça do Senhor não é barata. A graça do Senhor é preciosa. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Agora que entendemos a graça de Cristo, nós não merecíamos, nascemos de novo e esta graça é preciosa, temos que entender que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E o que é esta fé? Esta fé envolve o conhecimento do Evangelho. Meus irmãos, essa fé é uma fé salvífica. É por isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé envolve o reconhecimento da verdade, da mensagem do Evangelho. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E para que tenhamos acesso a essa graça, nós precisamos ser impactados pela palavra do Senhor. Precisamos ter acesso a essa fé. E aqueles que precisam de Jesus, precisam desta fé em Cristo Jesus. E como eles têm acesso a essa fé? Como eles crerão se não há quem pregue? Como eles ouvirão se não há quem fale? A obrigação de levar essa fé salvífica de Cristo é minha e sua. Quantos creem que Jesus é o nosso Salvador? Dê um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Quantos creem que Jesus, além de nosso Salvador, é o nosso Senhor? Dê um glória a Deus. Aleluia! Nós, meus irmãos, precisamos nos lembrar que além de Cristo ser o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Esta palavra Senhor vem da língua grega Kyrios e era atribuída apenas ao imperador César. Sabe como acontecia nos tempos antigos? Acredita-se alguns que funcionava da seguinte forma: as pessoas andavam no meio das ruas de Roma e se saudavam da seguinte maneira: César é o Senhor. E se algum oficial romano te saudasse, falando César é o Senhor, você deveria de pronto responder: sim, César é o Senhor. Essa palavra Senhor só era atribuída ao imperador. Mas começou a surgir um povo diferente, um povo meio doido da cabeça, que não media as consequências, parece. Porque chegavam os oficiais romanos e falavam o seguinte: César é o Senhor. E essas pessoas, que lá em Antioquia pela primeira vez foram chamados de cristãos, eles respondiam o seguinte: César não é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Kyrios, Jesus Cristo é o imperador da minha vida. Antes de ser um cidadão romano, eu sou um cidadão dos céus. E eles não eram louvados por essa atitude. Eles não eram reconhecidos nas mídias sociais porque eram cristãos. Cristão nunca foi modinha. Cristão nunca foi para te engrandecer. Quando eles declaravam que Jesus Cristo era o Senhor, alguns historiadores creem que os oficiais romanos pegavam as suas lanças e enfiavam na barriga daqueles cristãos. E a história é muito clara em dizer que naquela época faltavam madeiras para se fazer cruz para os cristãos. Os cristãos eram usados como postes para iluminar a cidade. Colocavam os cristãos empalados em postes e se acendiam fogueiras. Que tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Meus irmãos, eu poderia passar para os irmãos uma série de dados da igreja perseguida. Se os irmãos entrarem na missão Portas Abertas, coloque no Google, quase que em tempo real você vai ter dados da igreja perseguida em todo o mundo. O pastor Luiz ia nos mostrar aqui um DVD impactante sobre a missão que está sendo feita por essa igreja. Eu poderia mostrar muitos e outros vídeos para emocionar os irmãos, mas meus irmãos, hoje, da parte da palavra do Senhor, eu quero vos lembrar que missões não se trata de emocionalismo, missões não se trata simplesmente de chorar, missões não se trata apenas de te emocionar, missões trata-se de obediência.
E se eu sou servo do Senhor, se eu acabo de reconhecê-lo como meu Senhor, como Curios em minha vida, logo eu devo obedecê-lo. E fazer missões, fazer discípulos, não se trata de um convite, tampouco de uma estratégia de crescimento. Trata-se de uma ordem e da missão principal da igreja. Ordem dada pelo imperador deve ser cumprida. É por isso que Jesus pergunta no Evangelho: por quê? Mas por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Como nós chamamos Cristo de nosso Senhor e não nos impactamos a evangelizar, a fazer missões, a orar pelos missionários, a tirar a mão do nosso bolso e contribuir? Meus irmãos, é tempo de conscientizarmos que missões trata-se de uma ordem. É tempo de nos conscientizarmos que fazer missões trata-se de obediência simples ao Senhor dos Exércitos, que nos salvou pela sua graça, que através do seu amor nós temos livre acesso ao trono da graça, mas que essa graça, ela vem mediante a fé, e a fé, meus irmãos, deve ser pregada através da palavra do Senhor. E não há como nós expandirmos o reino de Deus, não há como nós obedecermos ao Senhor, se não pregarmos a Cristo e a este crucificado. Portanto, somos salvos pela graça, mediante a fé. E essa fé é uma fé ativa, é uma fé salvadora. É por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Portanto, é tempo de nós relembrarmos o que temos feito em prol do reino de Deus. Que evangelho temos vivido? O evangelho religioso da graça barata, onde nós vimos a igreja, nós sentamos no nosso banco, confraternizamos e somos cristãos consumistas. O culto deve estar ao meu agrado, a temperatura deve me agradar, o pastor deve ser simpático comigo. Ai dele se me exortar, eu vou para outra igreja. Quem vive esse evangelho vive a graça barata, e a graça barata não se confunde com a graça preciosa de Cristo Jesus. Evangelho é morte do seu eu, evangelho é morte para as coisas passadas, evangelho é renúncia, evangelho custa apenas uma coisa, o discipulado só custa uma coisa: a sua própria vida. E quando você entrega a vida a Jesus e vive o verdadeiro evangelho, você faz missões, você evangeliza, você ora e você contribui, nem que seja por obediência a esse evangelho. Portanto, meus irmãos, que evangelho nós temos vivido? É importante ressaltar que essa igreja de Éfeso, lembra que nós falamos que ela foi fundada em Atos 18, 19, e que através dela todas as igrejas do Apocalipse foram fundadas? Lembra dessa igreja referência em missões, que não se importava com a perseguição, e que, como se não bastasse, era uma igreja fundamentada na doutrina. Essa igreja é elogiada por Jesus, mas logo em seguida, em Apocalipse capítulo 2, ela é repreendida, quando Jesus diz o seguinte: olha a igreja de Éfeso, vocês são lindos, ora, vocês prezam pela pura doutrina, mas agora que vocês se tornaram uma igreja bonita, uma igreja linda, fundamentada na teologia correta, vocês abandonaram a prática das primeiras obras, vocês se esqueceram do seu primeiro amor. Olha a igreja de Éfeso missionária, volta atrás e se arrepende, senão eu moverei o seu candeeiro do seu lugar. Essa igreja missionária, meus irmãos, se esqueceu da sua função principal, abandonou o primeiro amor e foi repreendida por Deus. O resultado nós conhecemos. Quem já foi à cidade de Éfeso? Alguém já foi à cidade de Éfeso? Provavelmente não, porque a cidade de Éfeso hoje é apenas
ruínas. A cidade de Éfeso não voltou à prática das primeiras obras. O amor, a igreja de Éfeso, portanto, ruiu por não viver o verdadeiro evangelho, o evangelho do primeiro amor. E o primeiro amor trata-se muito mais do que emoções. O primeiro amor trata-se de obedecer a Cristo, fazendo missões por amor à sua obra. Que tenhamos cuidado, meus irmãos, de não sermos como a igreja de Éfeso, que teve o seu candeeiro removido. Mas a boa notícia é que ainda há esperança para nós. A boa notícia é que, como nós cantamos mais de 3 vezes hoje, o rei está voltando. Nós hoje ainda temos a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos à prática das primeiras obras. Hoje, e talvez seja a sua última oportunidade, você tem a oportunidade, o privilégio de se arrepender e voltar o seu coração para o primeiro amor. E eu lembro que o primeiro amor consiste em fazer missões. E se você se sente despreparado, se você acha que talvez não tenha um chamado específico em sua vida, eu quero te relembrar da leitura que nós fizemos aos Efésios no capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia em aos Efésios capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 8 até o 10. Quem achou, diga missões. Glória a Deus. Quem não achou, olha para o telão, que é eficiente. Deus abençoe nosso irmão e a nossa irmã. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois... Essa graça é barata ou preciosa? Por meio de quem dá? A fé sem obras é? Essa fé é a pregação do evangelho que depende de quem? De mim, de você. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Próximo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não faz obras para aparecer. Você não faz obras para ser salvo. E você não pode se gloriar das suas obras. Você faz boas obras porque você é salvo pela graça mediante a fé. E você é grato a Deus por essa graça, por esse dom precioso. E as boas obras são consequências de salvos pela graça. E o 10 é o nosso bálsamo, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antes preparou para que andássemos nelas. Em outras versões dizem o seguinte, que nós somos predestinados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso é a mesma coisa que o Senhor diz ao profeta Jeremias no capítulo 1. Jesus diz o seguinte para Jeremias, e diz para você nessa noite: antes de eu formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas Jeremias disse: soberano Senhor, eu não sei falar porque eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Você e eu fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Talvez você não saiba o seu propósito, talvez você não saiba, mesmo sendo um crente, nem mesmo o seu destino, que é o céu de glória. Mas eu estou aqui para te lembrar pela palavra do Senhor, que as boas obras para serem feitas por você já foram pré-determinadas por Deus antes do seu nascimento.
Antes que você fosse formado, o seu chamado já estava pronto nos céus. Basta você e eu tão somente conhecer esse chamado e aplicá-lo. E nos lembrar que, meus irmãos, nós somos impotentes. Nós não conseguimos sozinhos. Mas o Senhor é todo poderoso. E é Ele quem escolhe. É Ele quem santifica. É Ele quem separa e é Ele quem capacita para as boas obras. Talvez você diga: eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas do seu jeito, à sua maneira, você é útil para o reino de Deus. Saia do seu lugar, tome uma posição, faça algo para glorificar o nome do Senhor e descubra o seu chamado, porque isto é comprovado pela palavra de Deus. Você e eu fomos chamados para as boas obras antes do nosso nascimento. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma pequena ilustração com os irmãos. E eu preciso da ajuda de alguns obreiros. Pastor Luiz, o senhor pode me ajudar? Pastor Luiz, a missionária Marísia pode me ajudar também de pé, por gentileza. O cantor Abner, pastor, servo de Deus. Meus irmãos, por que nós devemos nos lembrar que somos salvos pela graça mediante a fé? E de nesse contexto nos lembrar que nós somos preparados para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque você e eu, meus irmãos, ainda que sejamos salvos, passaremos pelo tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as boas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Você e eu, crentes em Cristo Jesus, ainda assim, seremos julgados no tribunal de Cristo por nossas boas ou más obras. Imagine-se que esses servos de Deus cumpriram a sua missão e estão agora perante o tribunal de Cristo para que as suas obras sejam julgadas como que pelo fogo, para verificar se as obras deles eram de metais preciosos, ouro e prata, ou era de madeira, feno e palha que se queimam e se dispersam. Imagine então, chegando no tribunal de Cristo, o pastor Abner, e o Senhor não o chama desse modo. O Senhor diz o seguinte: empresário Abner, homem de negócios Abner, mostra-me as suas mãos, mostra-me as tuas obras. E aí, o irmão Abner, do exemplo, diz o seguinte: como assim homem de negócios? Como assim empresário, Senhor? Eu era pastor, eu dirigi uma congregação, inclusive eu tinha mais de 300 membros, e diga-se de passagem, até que a gente contribuía assim com missões. E o Senhor vai novamente se dirige ao Abner: ó empresário Abner, eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser um administrador e um homem de negócios. Eu não te chamei para pastorear um rebanho, sabe por quê? Porque se você tivesse ouvido a minha voz e buscado o seu chamado, eu te mostraria que você, como um empresário, como um bom administrador, iria se juntar a mais 2 outros empresários que eu levantei, e através de vocês a empresa ia prosperar tanto que vocês levantariam fundos, e milhões de almas, não 300, seriam salvas. Olha, Abner, veja as 1.350.000 almas que seriam atingidos se você tivesse ouvido a minha voz e descoberto o seu chamado. E as obras do Abner foram lançadas no fogo. Obrigado, irmão Abner, pode sentar. Logo em seguida, aparece perante o tribunal de Cristo o Luiz. E o Senhor chama da seguinte forma: pastor Luiz Jordão, mostra-me as tuas mãos. E o pastor Luiz fica indignado: ora, como assim, Senhor? Como assim pastor? Eu nunca fui um pastor, eu era um empresário. É verdade que eu era servo de Deus, eu servia na igreja e fazia parte do corpo de obreiros, mas eu nunca fui um pastor. Ora, Luiz,
Eu te chamei para ser um pastor e não um empresário. Eu sei que você foi um empresário bem-sucedido e me reconheceu como Salvador. Mas se você tivesse me buscado, eu teria te levantado com poder, autoridade e ousadia. E através do seu chamado, se você tivesse ouvido a minha voz, eu iria te levantar como um pastor missionário. Olhe, Luiz, veja as mais de 120 mil almas que seriam atingidas pelo seu ministério, se você tivesse escutado a minha voz. E as obras do Luiz foram lançadas como que no fogo. Obrigado, pastor Luiz. E por último entra uma irmã simples, humilde, cabisbaixa, Marísia. E o Senhor diz o seguinte: cara Marísia, mostra-me as tuas mãos. E ela mostrou as mãos dela. E antes que o Senhor a questionasse novamente, ela baixa a cabeça, começa a chorar e diz assim: Senhor, eu não tenho o que mostrar em minhas mãos. Senhor, eu nunca fui às nações, eu nunca fui à África, eu nunca fui a lugar nenhum. Senhor, eu nunca fui uma empresária que investiu pesado nas missões. Mas, Senhor, eu te servi com alegria. E o Senhor me deu a oportunidade de cuidar de 2 filhos. E esses 2 filhos que o Senhor me deu, eu os criei nos teus caminhos. Eu os ensinei de modo que eles nunca se afastassem dos seus caminhos. Mas eu não tenho nada para te mostrar. E o Senhor então se volta para Marísia e diz: serva boa e fiel, eu nunca te chamei para ir às nações. Eu não te chamei para ir à África, nem te levantei como uma empresária. O meu propósito em sua vida era que você cuidasse desses 2 pequeninos. Porque esses 2 pequeninos foram os maiores missionários de sua geração. Eu não te levantei para os negócios, nem para as missões transculturais. Eu coloquei um propósito em suas mãos, e você foi uma serva boa e fiel. E olhe as milhões de almas alcançadas pelos maiores missionários da geração deles, os seus 2 filhos, que eu coloquei em sua mão para que você os criasse em meus caminhos. Entra para o gozo do teu Senhor, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Obrigado, minha irmã. Muito em breve, meus irmãos, você e eu que reconhecemos Jesus e fomos salvos pela graça, apesar de sermos salvos, ainda assim seremos julgados, não pelo que fizemos, mas por aquilo que fomos chamados para fazer. Qual o seu chamado? A palavra de Deus nos garante que nós fomos chamados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Qual o seu chamado? Pode ser servir água, pode ser ir para o Piauí, pode ser ir para a África, pode ser servir no Data Show, pode ser um pastor de ovelhas. Qual o seu chamado? Você será julgado por aquilo que você foi chamado para fazer. E eu te convido a se colocar de pé, posso, pastor? Para nós orarmos juntos. E você que ainda não fez esta oração, eu te peço que inicie a busca pelo seu chamado nesta noite. Eu gostaria de conhecer aqueles servos de Deus fiéis, que já oraram da seguinte maneira: Senhor, eu fui salvo por ti, eu quero obedecer o teu chamado. Ó Pai, ainda que seja para abandonar tudo e ir para outro continente, ainda que seja, Jesus, para parar de buscar as coisas terrenas e ir para o sol nascente, fazer a tua obra. Quem já fez essa oração ousada? Senhor, será que o Senhor me chamou para ir para outra nação? É fácil dizer que não é o seu chamado.
É fácil dizer que o Senhor separou alguns para as obras transculturais ou para o evangelismo de impacto, mas você já fez essa oração sincera como um discípulo verdadeiro? Senhor, qual o teu chamado? Ainda que me chames, Pai, para as masmorras, para a igreja perseguida, para a China, ainda que o Senhor me chame para os mais opróbrios lugares, eu estou disposto a te obedecer. Há alguém que quer conhecer o seu chamado missionário e se entregar para Jesus como um salvo em Cristo Jesus e um praticante das boas obras nessa noite e fazer essa oração ousada? Eu quero te conhecer e orar por você especificamente. Há alguém que quer vir aqui na frente, receber ousadia do Espírito para essa obra que pode ser chocante? Há algum corajoso impactado pelo Espírito Santo nessa noite? Eu quero orar por você. Não perca o privilégio. Nós já temos a primeira serva do Senhor. Há mais alguém que quer fazer essa oração ousada? De se colocar na disposição do reino de Deus? De parar de ser um crente consumista? E de ser um valorizador da graça preciosa? Aleluia. Nós vamos orar por esses dois servos de Deus e pelos que estão vindo. E eu creio que o Senhor vai levantar missionários nessa noite. Eu creio que as próximas missões terão mais voluntários para a obra do Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Não perca a oportunidade. Saia daqui cheio do Espírito Santo. E eu creio que a partir de hoje o Senhor há de impactar os que estão aqui na frente. Há mais alguém? E antes de nós confirmarmos os chamados desses servos de Deus, desses 5 corajosos, eu quero convidar a você que ainda não morreu para a vida antiga. Hoje você tem a chance de apagar toda a sua ficha no cartório. E não é um favor que você vem vindo para a igreja, é uma ordem de Cristo para você. Renasça em Cristo Jesus. Ele te chama, ó pecador, para te dar uma nova vida, para que você viva em abundância. Alguém quer nascer de novo e reconhecer Jesus como seu Salvador nessa noite? E ter o seu chamado cumprido? Eu quero te conhecer. Há alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor, reafirmar a aliança com Ele, ou nascer de novo pela primeira vez? Há alguém? Saia do seu lugar e nós vamos orar por você. Se não há, meus irmãos, estenda suas mãos. Eu creio que o Senhor acabou de levantar 6 poderosos missionários dessa igreja. O Senhor há de honrar a atitude dos seus servos, de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Portanto, eu te peço, se una a mim e aos pastores e interceda com toda a intensidade, para que o Espírito Santo de Deus se derrame aqui neste altar, e para que essas vidas saiam ainda mais cheias de ousadia do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, nós te clamamos nessa noite, Senhor, através do seu sangue poderoso e purificador. Ó Jesus Cristo, nós clamamos mais uma vez, envie o teu Santo Espírito e capacite os teus servos aqui na frente. Senhor, nós cremos que aqui, Jesus, há missionários de nossa geração. Pai, levanta os teus filhos, Pai, enche com poder, ousadia, graça, traga perdão, Jesus, apague os pecados, Senhor, tire toda a culpa, Pai, e levante um missionário poderoso em tuas mãos nessa noite, Jesus. Ó Senhor, vivifica o teu servo, Pai. Senhor, levanta um obreiro com ousadia e poder, Jesus. Ó Pai, se revele ao teu filho através da tua palavra, Senhor. Que ele te busque mais, que ele ore mais, e que o Senhor se revele a ele através das escrituras. Jesus, abençoa esse casal, Pai. Ó Jesus, ó Senhor, revela o seu propósito, Senhor.
Nós cremos que o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. Pai, dê forças aos teus filhos para vencer as tentações, para vencer os pecados, porque nós precisamos de casais missionários, Jesus. Nós precisamos de jovens que se dispõem, Senhor, a dar a vida pela tua obra, Jesus. Levante um missionário, levante uma missionária nessa noite, e que a partir de hoje eles sintam a tua graça, o teu unção, o teu poder, a capacitação que vem do alto, Jesus, para fazerem a tua obra, Senhor, de maneira relevante em nosso tempo. Pai, abençoe as tuas filhas, Jesus. Pai, a tua palavra diz, meu Pai, independente da nossa idade, Senhor, até os mais experientes renovarão os seus sonhos, Pai. Eu creio que a partir de hoje o Senhor dá forças à tua filha. Senhor, restaura os ossos, Pai, restaura a saúde, Jesus, restaure a mente, Senhor, e que as promessas que o Senhor fez no passado, elas se cumpram a partir de agora. Senhor, levante uma missionária com ousadia, Jesus, dê poder à tua filha para alcançar aqueles que precisam da tua palavra. Dê agora unção, autoridade, força e vigor, porque tu és o dono da vida, tu és o dono da força, tu és o dono do tempo, e o controle está em tuas mãos. Abençoe a tua filha, renove a tua serva, Jesus, que o teu chamado se confirme mais uma vez, e que aqueles, Jesus, que se esqueceram de que ela é uma escolhida tua, vejam para a glória do teu nome, que o Senhor a levantou, e que ainda neste tempo o Senhor há de cumprir as promessas feitas outrora. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua unção e pelo teu chamado em nossas vidas, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.